Bem-vindos a mais um vídeo. Eu gostaria de comentar hoje um dos filmes mais burros, mais idiotas, ao qual eu já assisti na minha vida e, infelizmente, foi dirigido por um diretor que não é ruim. Eu estou falando de ninguém menos que Ridley Scott, o diretor por trás do primeiro filme do Alien, o diretor que fez o Blade Runner, o diretor que dirigiu O Gladiador. Esse mesmo diretor, adivinhe só, dirigiu essa bomba, cheio de burrices, que é o Prometheus. Ora, para vocês verem como que prova que um elenco com a Charlize Theron, Michael Fassbender e Naomi Rapace não são capazes, e mais uma fortuna no orçamento de 130 milhões de dólares, pode não ser capaz de produzir um filme bom, né? É um filme que se passou por filme sério, de ação, ficção científica e terror, mas que no final saiu um filme completamente amador. Eu elenquei alguns erros aqui, que veja só. O filme já começa com o engenheiro se churrascando, bebendo uma gosma corrosiva, que é chamado de Go nesse filme aí. E pronto, se autodestrói, né? É uma cena bem chocante, né? E o que isso acrescenta à trama? Nada. Absolutamente nada. Tá? É encheção de linguiça. Depois aparece a nossa protagonista, a Shaw, a Elizabeth Shaw, e ela e o Charlie fazem uma apresentação mostrando que descobriram a localização dos dinheiros olhando para as estrelas. Simplesmente isso. Eles analisam algumas pinturas aqui e ali e deduzem que tem uma civilização mais avançada que a nossa, que nos criou inclusive, que vive em um universo distante e etc. Qual é a base científica para isso? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Tá? Em suma, fazer o quê, né? Ela é a protagonista, então tem que chamar a atenção para isso. Ela é sim porque confia. E simplesmente aceitaram custear esta missão com trilhões de dólares. E detalhe que algumas pessoas questionaram isso na cena aí, sendo que eles já estavam dentro de uma nave que já está há vários anos-luz da Terra, já não tem como retornar, e eles questionam depois, né? Até imagino como deve ser o RH dessa empresa aí, né? Pois imagine só, você vai aceitar um trabalho e só vai conhecer o trabalho mesmo depois que já embarcou e já está longe de casa. De fato, não faz muito sentido, né? E bem, tem um dos vilões do filme, que é o Peter Weyland, que é um velho que é o cara que financiou essa missão. Na apresentação ele aparece em forma de holograma, alegando que
estava morto já, todo mundo achando que ele estava morto, mas no final revela-se que ele estava vivo. E novamente, o que isso acrescenta à trama? Novamente nada. Novamente nada. E ainda depois revela-se que a personagem interpretada por Charlize Theron, que é... Qual o nome dela mesmo? Ah, sim, Meredith. Ah, ok. Depois se revelam que são pai e filha. Que diferença isso faz na trama? Novamente nada. Tá? Novamente nada. Essas camadas de falsa complexidade foram adicionadas única e exclusivamente para justificar a presença de uma personagem interpretada por uma atriz cara, né, que é a Charlize Theron. Afinal, ela precisa justificar o cachê com o tempo, com minutagem de tela, né? E assim que se faz as coisas, tá? Ok. Depois eles chegam no planeta lá, enviam uma equipe e mal entrando numa gruta úmida, cheia de coisas desconhecidas, tá? Não sabe se tem micro-organismo ou algum outro patógeno e simplesmente tiram o capacete, né? Por que isso? Realmente não sei, porque não tem nada que justifique isso. Eu acredito é porque o cachê não justifica o uso desses capacetes, tá? É a minha dedução. Pois bem, lá eles encontram a cabeça do engenheiro. E detalhe, né? Eles abrem a cabeça do engenheiro sem usar EPI, sem usar máscara, sem usar luva, sem usar nenhum tipo de proteção. É incrível que, mesmo na fraude de Roswell, eles seguem o protocolo. Pode ver que eles usam EPI, né? Cobre o rosto, os braços, as mãos, tudo. Porque até mesmo uma fraude descarada que nem essa, eles precisam ser convincentes, não é verdade? Agora, compare isso com o que se vê no filme. Então, nem para esse tipo de coisa eles pensam. Mas bem, nós vamos para outra parte. Um figurante, né? Que agora não sei o nome. E eu sei que o cara é biólogo e doutor. Se depara com uma serpente alienígena. E simplesmente ele fica brincando com a serpente. Sendo que aqui no planeta Terra, né, se você ver uma cobra qualquer, você se afasta dela. Agora, imagine uma serpente claramente hostil em outro planeta. Depois, o robô, né? Nesse filme, o David, ele adquire consciência malévola e simplesmente coleta uma gosma lá e faz com que o Charlie seja infectado. O parceiro, companheiro, né, e namorado também da Shaw. Só que Charlie, ele é, digamos assim, o que podemos chamar de figurante premium, tá? Por quê? Porque ele se porta com o protagonista, ele namora a protagonista, ou seja, interage intimamente com a protagonista e tem falas de protagonista, mas não é protagonista. A razão porque ele bebe esse produto aí e
acaba morrendo. Vejam só. Então, qual é a utilidade dele nesse filme? Nenhuma. Talvez para engravidar a protagonista de um alienígena, né? Mesmo assim, poderia ter sido feito de outra forma. Inclusive, a Shaw, ela engravida de uma alienígena, né? Porque o Charlie, ele foi infectado. Ela realiza uma cesárea numa máquina cirúrgica. Os pontos de sutura são na verdade grampos. E depois ela sai correndo, né, do bicho que acabou de parir, que naquela cena tem o tamanho de um bebê, né, e em minutos vira um gigante. Como? Bem, o bicho, pelo visto, tem capacidade de criar matéria ex nihilo, né? É a única resposta que podemos dar a isso. E a mesma Shaw que tá com corte no ventre, típica de cesariana, consegue correr, consegue dar saltos que atletas olímpicos não conseguem dar, e fazer força sobre-humana, né? Evidente. A suspensão de descrença pedida nesse filme eu acho que é um tanto exagerada, acho que excedente. Mas vamos lá. Pois bem, depois de mortes aqui, ali, né? Eis que sobrou basicamente a Meredith, o vilão Wayland e o David. Eles vão até a nave para despertar o engenheiro, que é o poderosão aí. Por quê? Porque o Wayland, ele quer, vejam só, a imortalidade. Ele acha que acordando um alienígena hostil, poderoso, que quer destruir a Terra, ele acha que vai ganhar a imortalidade dele. E ele vai lá sem levar nenhum exército de apoio para caso algo dê errado. E deu errado, né? Porque o engenheiro acabou matando ele. Vai perseguir a Meredith e a Shaw. E, enfim, depois o monstrengo que a Shaw pariu vai acabar matando o engenheiro, né? Então, meus amigos, é basicamente esse o filme. Eu poderia contar mais detalhes ainda, né? Mas eu não tenho uma equipe de editores e para fazer um videozinho bem produzidinho que nem, sei lá, um padrão Nerd aí. Não tem esse recurso aí. Mas, de fato, é um filme que joga toda a ciência, toda a biologia, toda a física e até mesmo lógica elementar para o roteiro no lixo para produzir um negócio desses aí. Um filme que custou 130 milhões de dólares, né? E como diz o Chaves, era melhor ter visto o filme do Pelé. Enfim, uma reflexão que eu coloco aqui é aquilo, né? Hollywood, ele vê uma franquia, ele vê que essa franquia é uma vaca gorda do qual pode tirar muito leite e vai tirando até onde conseguir. E essa franquia realmente rende os seus milhões, né? Afinal, custou 130 milhões, mas rendeu mais de 400 milhões. E assim segue, né? Aí eles vão estragando essa franquia do Alien, vão estragam do Predador, vão estragar... já detonaram, acabaram com o Jurassic Park,
acabaram com o Exterminador do Futuro, e assim vai, né? Então, é isso. Considere seguir nas redes sociais, ajudar o canal. Fique com Deus e até um próximo vídeo.